verso 16. Estamos falando sobre a eclésia, a igreja. A palavra eclésia é a palavra igreja. Eclésia significa chamados para fora. E nós estamos falando um pouco sobre essa visão da eclesiologia, a forma como nós nos movemos como igreja. Mateus 28, verso 16 é o embrião da igreja, é o início da igreja. E você vai ver que o início da igreja parte da ressurreição. É a última mensagem ou instrução de Jesus. São as últimas palavras instruindo seus discípulos. Quer dizer que é um mandato, é a grande comissão, a grande missão dada por Jesus. Mateus 28, verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram. Alguns o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, disse a eles: toda a autoridade me foi concedida, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco. Olha uma promessa poderosa: eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Você pode dar um amém melhor por essa palavra? Palavra tão maravilhosa. A grande comissão não foi dada só aos discípulos, foi dada à igreja, foi dada a cada um de nós. Aqui nós estamos nos deparando com as últimas palavras de Jesus. Algo bem importante. A grande comissão, esse chamado a ser igreja, uma igreja enviada, uma igreja preparada para uma missão. Primeiro que a missão não é da igreja, a missão é de Deus. E a igreja é um instrumento na missão de Deus. Se você está aqui, mas não está na missão de Jesus, você precisa entender o que é ser igreja. Então a grande comissão é Jesus falando, instruindo, preparando os seus discípulos. E nós precisamos olhar para isso. Igreja, eclésia, é um lugar de desafio. Tem aí para mim minha imagem? Tem aqui? Diga assim: igreja, com muita fé, diga: igreja é um lugar de desafio. Uma igreja que não te desafia não é igreja. Uma igreja que não provoca a sua transformação não é igreja. Uma igreja que não tem um fundamento claro sobre sua missão, uma igreja sem missão é uma igreja invisível. Ainda que ela tenha uma aparência, um prédio, um CNPJ, ser igreja não é ter um prédio. Ser igreja é justamente ser chamado para fora. Chamados para fora, para ver os de fora, cuidar dos de dentro, mas também olhar para quem está fora. Quem deveria estar aqui dentro e não está. Há cadeiras vazias, há lugares esperando por alguém que você precisa alcançar. Olha para mim, preste muita atenção. Neste tempo de tantas distrações, neste tempo onde há uma crise de identidade, você percebe que há uma crise de identidade? Há uma crise. Sabe quando que as pessoas são testadas? Agora. No meio de um momento de tensão, elas começam a olhar para si mesmas e começam a desacreditar. Agora, a igreja chamada para fora é uma igreja com um olhar para fora. Diga assim: uma igreja com um olhar para fora. Não é uma igreja centrada em si mesma. Não é uma igreja carente. Não é uma igreja que só quer receber. É uma igreja que está buscando entregar. Não é uma igreja que vem, se reúne, vai embora e amanhã volta para a mesma vida. Não. A eclésia, essa igreja no modelo que Jesus deixou, chamada para fora, ela está sendo chamada para olhar além de si mesmo. Não é para você ficar acreditando que você é o centro das coisas.
Não é você servir a Jesus buscando os benefícios. É você entender que se você está aqui sendo chamado por Jesus para ser um discípulo de Jesus, você tem uma missão: chamar quem está lá fora. Chamados para fora. Esse chamado é para que você não olhe para você. Não é para você ficar olhando para a sua necessidade. É para você ir e sanar a necessidade de mais alguém. Então esse chamado é muito simples, porém muito profundo. E nós temos vários modelos de igreja. Você percebe que temos vários modelos de igreja? Você percebe que temos vários modelos? Você concorda comigo? Muitos modelos. E há uma situação que nós precisamos avaliar. Há muitos modelos, mas o modelo que Jesus deixou é um modelo diferente. Por exemplo, nós temos uma igreja que mais parece um restaurante. As pessoas vão lá, comem, quando a comida não está boa, elas dizem: não gostei, vou para outro restaurante. O coitado do pastor garçom, ele fica tentando atender todo mundo bem. Todo mundo, come aí, come. Vou fazer uma comidinha especial para você. O pastor, coitado, quando a comida não está boa, ele chama um cozinheiro de fora. Aí ele chama um superstar gospel, e aí a igreja vem, e aí tem aquele evento, e depois, se não tiver evento, apaga tudo. Uma igreja que mais parece um restaurante, fast food. Você vai lá, come. Não gostei da palavra hoje, não gostei do ar-condicionado, não gostei da luz. Toda hora tem alguém dizendo que não gostou. E nessa igreja restaurante há um desgaste muito grande. Porque a igreja não é para fazer você feliz. Olha para mim, a igreja não é para te fazer feliz. A igreja é para transformar você. Eu não estou aqui para fazer você feliz. Eu estou aqui para transformar você. É simples. Há uma igreja que mais parece um hospital, já viu? Coitado do pastor enfermeiro, vive colocando esparadrapo. É um bando de gente. Ai, a igreja não é um hospital. A igreja é um ambiente de gente curada. Você chegou ferido, trata de levantar, levanta daí, irmão. Pega agora essa ferida. Aonde você foi ferido, Deus vai usar você para curar pessoas. Mas tem uma igreja hospital. Já viu? Fala com o irmão: ai, dói. Como é que tá, irmão? Tá doendo. Tá doendo. Aí o pastor enfermeiro, ele tenta botar curativo. Ele fica ali paparicando, sabe? Ele fica ali tentando dar o remedinho. Há uma igreja assim. Há um modelo de igreja que mais parece uma empresa. O pastor é um empresário e ali eles têm uma aliança. Não é espiritual, é empresarial. Não é uma aliança saudável, é uma aliança de negócios. Fé e negócios. E essas igrejas assim, com esse modelo, vão cansando. Há uma igreja que parece um berçário. As pessoas entraram, mas nunca se desenvolveram. É uma igreja que não provoca maturidade. É uma igreja que não desenvolve pessoas. É uma igreja que pode ter muitos membros, mas poucos discípulos. Então a igreja berçário é uma igreja que o pastor, coitado, ele vive assim, nanando os crentes. Botando docinho na boca. Ele vai sair da igreja. Oh meu Deus, vamos dar um cargo para ele. Olha, fez totô. Ai meu Deus. Ai, que nem diz o Caléu, molinho. Tem gente que é assim, quer ser paparicado. Vai na minha casa, pastor. E aí esse tipo de igreja está aí. Agora há um modelo de igreja missional. Diga assim: o modelo de igreja de Jesus é um modelo missional. O que é missional? E eu falo de missional e não missionário. Por quê? Porque o termo missionário se tornou um título, quando na verdade é um chamado para todo cristão. Temos cristãos aqui maduros na fé. Então você tem que viver como um missionário. Ser missional é viver como um missionário. É ir até as pessoas. É levar o evangelho para essas pessoas. Olha para cá, irmão. Não é ser evangélico, é ser o evangelho. É levar Cristo para que mais alguém possa ver Cristo. Então, ser missional é ter uma visão. Diga assim: fazer a missão
Diga com fé: fazer a missão aqui e agora. Isso é ser missional. Não é esperar as pessoas vir. Não, eu vou esperar que eles venham. Não, eu vou até eles. Ser missional é fazer missão aqui e agora. É entender que Jesus está me chamando para algo, e é responder o chamado de Jesus. E aí a gente entra no texto, e ele vai dizer que e os 11 discípulos, não eram 12? Não eram 12? Como é que tem 11 aqui? É porque entrou um espírito de traição. Aprenda uma coisa: em um lugar de formação, o coração é exposto. Nós estamos convivendo ao lado do joio. Judas é um dos 12. 11 estão presentes, mas eram 12. Agora, Judas não aceitou a visão. Judas desonrou aquele que estava na mesa. E você percebe que o coração se revelou na mesa. A atitude de Judas de comer no prato de Jesus, e Jesus permite, porque uma pessoa que entende sua identidade não teme traições. No meio do discipulado tem uma pessoa, Judas. Judas é aquele tipo de pessoa que está na mesa, mas não concorda com a mesa. Judas é aquele tipo de pessoa que está ouvindo a palavra, mas nos bastidores distorce a palavra. Tem uma aparência de obediência, mas o coração está longe. Então, você que está aqui, olha para mim. Há muitas decepções no meio da igreja. Agora, isso parou a missão? Nenhuma traição pode parar a sua missão. Olha para cá, nenhuma decepção pode parar a sua missão. Nenhuma traição pode parar a sua missão. Quando você se deparar, olha para cá, com algumas situações no meio dos relacionamentos, aprenda uma coisa: uma pessoa que tem maturidade não perde a sua paz para uma pessoa que é imatura. Vou dizer de novo: uma pessoa que tem maturidade não perde a sua paz para uma pessoa imatura. A traição parou a missão? Oi? A desonra parou a missão? Nada pode parar a sua missão. Aprenda a liderar no meio do descontentamento. Agora, qual que é o custo da divisão? Você percebe? Qual que é o final de Judas? Acabou com a sua própria vida. Vendeu o líder errado. Cuidado você que vende seus líderes, que negocia. Judas pega as moedas e leva de volta, diz que se arrependeu, mas era tarde demais. Tarde demais. A sua desonra pode custar muito caro. A sua dificuldade de aceitar o que está na mesa pode lhe custar muito caro. Eram 12, agora tem 11, indo ao monte que o Senhor designara. Diga assim comigo: um lugar, com fé, um lugar designado por Jesus. Cada um de nós tem um lugar designado. Uma pessoa certa no lugar errado provoca confusão, mas a pessoa certa no lugar certo gera resultados. Jesus designou o lugar. Quando começa a luta? Quando nós não sabemos o nosso lugar. Aprenda qual é o seu lugar na missão. Qual é o seu lugar na missão? Quando você não sabe o seu lugar, aonde você soma, aonde você agrega valor, você fica lutando com os outros. Há pessoas que querem o lugar do outro. Não, eu queria o lugar daquele, eu queria ocupar aquela posição. Aprenda, há um lugar para cada um de nós. Há um lugar no corpo para você, e esse lugar é seu, designado por Deus. Então você precisa estar no lugar certo. Imagina comigo os discípulos subirem um monte errado. Já pensou? Olha para cá. Imagina os discípulos subirem um monte. Já pensou? Jesus estaria lá falando? Por que o Senhor não está falando com muita gente? Porque eles estão ocupando o lugar errado. O lugar errado não é só o lugar físico. Você pode estar morando no bairro, pastor, eu estou no bairro certo, talvez seja o bairro errado. Você pode estar morando na cidade errada, vivendo na casa errada, pode estar tudo errado. Quando você descobre o seu lugar em Cristo,
Todos os outros lugares se alinham ao perfeito lugar que você tem em Cristo. E nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Então acredite, Deus tem um lugar para você. E eles subiram o monte, eles desceram. Ele está falando com pessoas que descem. Ele está falando com pessoas que sobem de nível. Subir exige mais esforço. Você que está aqui hoje dizendo eu não consigo, Deus está dizendo para cada um de nós, Jesus está dizendo: subam. Não é tempo de descer, é tempo de subir. É tempo de se esforçar. E se aproximando ali daquele lugar, é interessante olhar. Eles subiram o monte que Jesus designara. E Jesus então, estando ali, alguns adoraram. Diga assim: alguns adoram, outros duvidam. Por que alguns adoram e outros duvidam? Não são os mesmos discípulos formados no mesmo lugar? Sim ou não? Não foram formados pelo mesmo Jesus? Não estamos sentados na mesma mesa? O que está acontecendo aqui? Níveis diferentes, respostas diferentes. Alguns adoraram. No meio deles, alguns estavam adorando. Adorar aqui não é cantar uma musiquinha porque viu Jesus. A adoração é serviço. Alguns se empolgaram. Vai começar a missão. Vai começar o que Ele falou para nós. Vamos começar a servir. Se você não está servindo, você não entendeu nada sobre Cristo. Cristo é o Rei que serve. E Ele está chamando pessoas para servir. Então alguns se animaram, alguns se empolgaram, vai começar. Mas outros duvidaram. Quem é você nesse tempo? Quem é você neste tempo? Você é alguém que está empolgado para servir? Ou alguém que está duvidando? Quem é você? Você é alguém que está duvidando? Talvez, olha aqui, talvez eles não duvidaram de Jesus. Talvez eles duvidaram deles mesmos. Talvez a sua dúvida não é sobre Jesus, é sobre você. Será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Olha aqui, eram 11 iguais, eram diferentes. Não eram iguais. Isso me anima, não sei você. No meio desse time tem pessoas diferentes. A diferença é a nossa força. Não é ser a unidade, ela não é para ser um padrão. Tem lugares que ser discípulo é ser um padrão, sabe? Padronizar. Saiu de fábrica. Aí as pessoas falam que nem um líder. Já viu? Gente que imita o outro, fala, parece um papagaio. Eu fui numa igreja, o pastor usava um tipo de roupa, todos os homens usavam a mesma roupa. E eu olhei e disse: meu Deus, o que é isso? Sim, é um bando de clone. Todo mundo fala igual o cara. Se o cara tinha um trejeito, todo mundo imitava. Eu falei: mas onde é que eu estou? Que mentira é essa? Jesus está falando com discípulos. E discípulos, olha para cá, o corpo tem uma diversidade. Diga assim: pessoas diferentes na mesma missão. Você está empolgado aí, irmão? É para ser diferente. É para ser diferente. Eram pessoas diferentes na mesma missão. Alguns são mais melancólicos, outros são como Pedro, vão para a oração levando uma faca. Fala e depois pensa: meu Deus, o que eu falei? Tem gente que é assim. Mas dentro desse ambiente, com pessoas diferentes, há um chamado a ser discípulo. E Jesus está falando com discípulos. Discípulos não podem viver dúvidas. Não deixa a dúvida tomar você. E se você andar com gente que duvida, logo logo você vai começar a duvidar. Alguns adoraram, outros duvidaram. E Jesus se aproximou e disse: toda autoridade. Alguma autoridade? Alguma autoridade. Agora, a quem ele dá autoridade? Aos discípulos. Olha para aqui, irmão, aprenda uma coisa: a autoridade espiritual, ela é relacional. Vou dizer de novo: a autoridade espiritual não repousa sobre título. A autoridade espiritual não está depositada no título, nem na posição.
Autoridade, exousia, licença, permissão para usar o poder. Jesus está chegando para os seus discípulos. Quem tem autoridade? Discípulos. Pessoas que estão sujeitas a uma autoridade. Há uma onda de uma visão de ser igreja, dizendo: eu não preciso me sujeitar a ninguém. E Jesus veio trazendo toda a autoridade no céu e duas esferas. Não vai faltar autoridade para quem estiver sujeito a Cristo. Eu estou pregando e talvez dentro de você tenha uma dúvida. Talvez eu estou aqui só para frequentar a igreja. Não, você está aqui para fazer muito mais do que só frequentar a igreja. Você está aqui com o chamado a ser um discípulo de Jesus. Discípulos recebem autoridade, toda a autoridade, para fazer todas as coisas, em todos os lugares. Então, toda a autoridade me foi dada. E Jesus está dizendo: se vocês estiverem na missão, vocês têm autoridade. Por que você fica doente e vai orar e não é curado? Por quê? Por que você tem crises emocionais e não consegue se autogovernar? Por que tem um problema na sua casa que está ali há muito tempo destruindo e você não consegue mandar embora esse demônio? Porque você não tem autoridade. A autoridade espiritual é relacional. Eu tenho relacionamento com irmãos, com a igreja, estou sujeito a uma autoridade, e então o Senhor me dá autoridade. Diga: autoridade é fruto de obediência, de honra e lealdade. Muitas pessoas não têm autoridade, porque estão na igreja, mas não estão sujeitos a uma visão. Muitas pessoas estão aqui, mas não estão em obediência à palavra. E ele disse: eu vos dou toda a autoridade. E aí ele vai dizer: portanto, ide, indo, façam discípulos. Então vamos lá, ser discípulo é uma coisa. Já falamos muitas vezes isso, pastor, o que essa palavra me ajudará para esse momento? Esse é um momento decisivo, aonde, se você não entender a sua identidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque há um tempo de lutas, há um tempo de estreitos. Ser um discípulo é ser um seguidor ativo de Jesus. Não é seguir Jesus no domingo, é ser um seguidor ativo. Diga assim: ser discípulo é seguir Jesus ativamente. Não é hoje sim, amanhã não. Não, eu estou sempre, sabe, constantemente, sempre, constantemente. Eu sou um discípulo. Essa palavra discípulo no grego matetes vai falar sobre um aprendiz dedicado, alguém que se dedica a aprender com o mestre. Um discípulo é diferente da multidão. Ele está dando autoridade para a multidão? Ele está dando autoridade para a multidão? E Jesus tem problema com a multidão? Nem um pouco. Só que a multidão não encanta Jesus. A multidão são frequentadores. A multidão são pessoas que estão em um ambiente, mas não estão na missão. Jesus não tem problema com a multidão, mas no meio da multidão Ele está formando discípulos. Então vamos lá, ser um discípulo é seguir a Jesus, amém? E Jesus está chamando eles para seguir Ele. Eles já seguem. Se você está seguindo Jesus e ainda não está levando pessoas a seguir Jesus, a sua missão está pela metade. Diga assim comigo: viver parte da missão. Há pessoas vivendo parte da missão. O ato de seguir a Jesus é ser discípulo. E Jesus está dizendo: agora ide e fazei discípulo. Então, discípulo que faz discípulo. Não é discípulo que faz evangélico. Discípulo, alguém maduro na fé, que está desenvolvendo a vida de Cristo. E se você andar com Ele, perto dEle, você vai ficar parecido com Cristo. Não é parecido com o indivíduo, né? Aí eu estou seguindo um que usa bigode, daí amanhã eu apareço de bigode. Não, é alguém que leva a vida de Jesus. E porque você está caminhando com essa pessoa que tem a vida de Jesus, você se torna mais parecido com Jesus. Há um tempo que nós vivemos uma visão distorcida.
Discipulado era um líder fazendo muitas pessoas sendo dependentes dele. Sabe, não ora, eu oro por você. Você não precisa buscar Deus, eu busco por você. Não precisa ler a Bíblia, eu leio por você. Não. Discipulado é libertar as pessoas, não é subjugar as pessoas. Discipulado não é manipulado. Você está aí, irmão? Então quando você segue alguém que está seguindo Jesus, você vai se tornar mais parecido com Jesus. E se você é um discípulo que não faz discípulo, você está vivendo a metade da missão. Portanto, ide. Se você está indo sem fazer, o seu ir sem fazer não é válido. Para onde você está indo? Sua vida está indo para onde? Vamos lá. Para onde está indo sua vida? Para onde está indo os seus negócios? Para onde está indo o seu casamento? A palavra aqui, ide, é indo. Jesus está chamando os seus discípulos a ir, não a ficar. O chamado de uma igreja como a nossa não é para você ficar esquentando o banco, só aí se alimentando sem fazer nada. O chamado de uma igreja como a nossa é que você se levante daqui e faça alguma coisa com aquilo que você está recebendo. Amém, irmão? Dá um amém melhor, dá um glória a Deus e se empolga. A vida de uma pessoa perde a graça. Não tem sentido. Não tem sentido se eu não estou vivendo para algo maior. Então tem muita igreja, porque não entende isso, está fazendo culto, mas não está formando discípulos. Se ser discípulo é ser um aprendiz, o que você está aprendendo aqui? Você está derramando aonde? O que você tem recebido aqui, você derrama em que lugar? Não, pastor, estou esperando uma oportunidade, já chegou. Portanto, ide. Ide e fazei. Discípulo não nasce pronto. Discípulo não nasce do acaso. Não dá para roubar discípulo, se bem que alguns tentam. Um dia eu mandei uma equipe daqui ministrar numa igreja, e o pastor disse assim para o pessoal: bem que vocês podiam ficar aqui, eu pago mais para vocês. Queria roubar os discípulos. Discípulo não dá para roubar. Discípulo é feito. Diz assim, fazer. E você pode fazer se não foi feito? Fazer discípulos. Então não se acha pronto, tem que fazer. Ide e fazei. Indo, faça algo. Indo, leve o evangelho. Indo, prepare pessoas. Ajudar pessoas a seguir Jesus. A gente acha isso uma coisa muito distante. Você está num tempo de dificuldade, talvez porque você não está dentro da sua missão. Fazer, ide e fazei discípulos. Pastor, eu estou indo, mas não sei, eu não estou fazendo nada. Pastor, eu estou só indo. Não, é ir com propósito. Diga assim, processo e propósito. Eu estou indo com entendimento. Eu estou indo e fazendo discípulos. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso no meu trabalho? Simples. Não precisa subir na máquina e gritar, arrependei-vos, não. Você pode levar o evangelho para o meio da sua vida. Deixar alguém entrar na sua história. Você está aqui, irmão? Então, vem aqui, cadê o Cassiano? Vem cá, o Cassiano vai me ajudar. Então, diga assim, seguir Jesus. E eu pergunto, você é um seguidor só de domingo? Ou você é um seguidor ativo de Cristo? Pastor, eu estou seguindo ele um pouquinho, sabe? Amanhã eu não vou seguir ele. É só você aqui agora, Cassiano. Ó, o ato de seguir. Aí, então vamos lá, o Cassiano vai ser Jesus. Esse Jesus está bem moderno. Vai para lá, Jesus, né? Você fica aqui assim. Jesus, amém? Pode ir lá para lá, Jesus. Pode ficar aí, pode ficar aí. Ser discípulo é o ato de fazer o que mesmo? Vamos lá, ser discípulo é o ato de fazer o que mesmo? A palavra discípulo é alguém que está caminhando perto. E quando o mestre caminha, ele é coberto pela areia, pela terra que salta das suas sandálias. Então não é caminhar longe, é caminhar o quê?
Não, mas eu quero ser igreja de longe, eu quero ser discipulado pela internet. É fácil, porque talvez pela internet a distância impede alguém de ver você, de entrar na sua vida quando você precisa. E aí Jesus está caminhando, vem cá Jesus, Ele está seguindo, amém? Ele está indo, Ele é aquele que me convidou para ir. E Jesus está indo, segura aí Jesus, só vira para lá, você está indo, né, nessa direção. E eu estou aqui, ó. Aí Jesus vai, Jesus, pode ir. Jesus, vira para a esquerda. Jesus, para a esquerda. Não vira, Jesus, você que está, você não pode me obedecer. Jesus, vira para a direita. Ô Jesus, está muito rápido. Nós queremos seguir Jesus da nossa maneira. Nós queremos seguir Jesus na nossa condição. Eu vou te seguir. Uma terça-feira tem Forte House, eu não vou deixar de jogar minha bolinha. Eu até vou te seguir, mas eu vou só no domingo. E agora quando eu sigo Jesus, a poeira da sua sandália vai me cobrindo. E aí o discípulo tem uma coisa diferente: a sua pele é mais firme, então ele suporta tensões que outros não suportam. É gente casca grossa. Vem cá Jesus. E ele está seguindo Jesus, amém? E tem que seguir. E aí está com problema no casamento, mas o negócio é seguir. Está com dificuldade financeira, mas o negócio é seguir. Tem guerra aqui, mas o negócio é seguir. Tem luta ali, mas o negócio é seguir. E seguindo Jesus eu estarei indo para o meu destino. É para você parar? É para você seguir. E por que você não está chegando a lugar nenhum? Porque você está tentando seguir Jesus nas suas condições. Jesus, para a direita. Jesus, faça isso agora, viu? Você tem que fazer isso por mim. Eu tenho que seguir Jesus sobre a condição dele. Ide, faça discípulos. Então, ser discípulo, o ato de seguir. Agora, discípulo faz discípulo. Eu não posso seguir sozinho, eu tenho que levar mais pessoas a seguir Jesus. Você está aqui, irmão? Aí nós temos na igreja uma coisa: conversão. E a conversão é a porta de entrada. Diga assim: a conversão é só o começo. Uau, me converti, uhul! A pergunta é: está disposto a ser discípulo? Essa é a grande pergunta. Por quê? O ato de seguir a Jesus, vem cá Jesus, Jesus é o modelo, amém? Amém, irmão? E ele fala de maturidade. Então, se eu me converto, mas não sou discípulo, eu tenho na minha vida uma batalha contra a imaturidade. Aí Jesus é a palavra, amém? Sim ou não? E aí Jesus, quando me dá uma ferramenta, olha o que ele me dá. Eu estou seguindo Jesus, sou discípulo, amém? Não sou só frequentador de igreja. Jesus, eu estou com um problema, me dá uma ferramenta. A palavra, a Bíblia. Isso é, diga assim comigo: o discipulado gera maturidade. Por isso que o discípulo tem uma pele mais firme. Dá para bater, amém, irmão? Dá para pregar coisa só para discípulo. Se você pregar coisa para gente líquida, se derrama. Já viu crente gelatina? Ai, me machucou, não, aquela me tocou. Tem gente que é assim, irmão. Mas o discipulado, diga assim, é o trilho da maturidade. Se eu estou aqui para ser maduro na fé, o nível de maturidade numa igreja não é ter um cargo, é ser um discípulo que faz discípulo. Vão e façam deles o que vocês são. Vá e faça deles o que você é. Não é aquela história assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Tem gente que é assim. Quando é que você ensina a ser discípulo? Na vida real. Jesus está se preparando, dizendo assim, ó, eu vou cuidar o que eu vou falar para o meu discípulo. Não, é na vida real, é no dia a dia. Não é só para você ouvir, é para você ver Jesus. As pessoas aprendem com você quando você permite elas se aproximar de você. E o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores.
Perceba uma coisa: se alguém imitar você, ele vai conhecer Jesus? Se alguém imitar você, ele vai ser mais parecido com Jesus, ou só vai aprender com seus ensinamentos? Sede meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo, eu estou seguindo Ele. Então, se alguém imitar você, ela vai ser mais parecida com Jesus. E a gente acha que o discipulado, irmão, é um estudo bíblico. Eu vou me preparar. Então, se a pessoa se preparou, se a pessoa está ali pensando o que vai dizer, não é natural. Discipulado é natural, é o convívio. Um dia, numa viagem, eu comecei a discutir com a pastora Raquel. E era uma discussão sobre algo, e eu tentando convencê-la. Que homem nunca tentou isso? E eu tentei convencê-la, e a discussão ficou acalorada, e tinha 2 discípulos no carro. E lá no final, se resolveu. Não teve nenhuma palavra torta, só uma discussão. Tempos se passaram, daí eu ouvi assim de um deles: como eu aprendi naquela discussão. Porque havia uma discussão, mas sem nenhuma ofensa. Uma discussão sobre algo. Aí você diz: mas isso é discipulado? Claro. Quando alguém puder se aproximar de você e aprender inclusive com as suas falhas, com os seus erros, e você não vai fantasiar que é um super-herói, você é apenas um discípulo. Deixa as pessoas aprenderem com você. Deixa alguém mais entrar na sua vida. Vão e façam discípulos. Como é que Jesus fazia discípulo mesmo? Na mesa. Ele faz discípulo no relacionamento. Um relacionamento intencional, onde Jesus está na mesa. Se você estiver num ambiente que Jesus não está na mesa, levante e vá embora. Se você estiver numa igreja onde Jesus não é o centro, vá embora, foge dessa igreja. Se você não segue Jesus, está seguindo uma outra situação que pode gerar confusão. Tem pastor que ele quer ser seguido, é aquele superstar, é o super homem de Deus, nunca falha, nunca erra, é um power crente. E a gente acha que ele é o cara. E aí você não segue Jesus, você segue um homem. E ele é só um homem. Honra ele, claro, tem a unção, tudo bem, é uma paternidade, correto, mas ainda é um ser humano. Para você não se enganar o que esperar dele, né? Se não está esperando do seu pastor, é um semi-querubim. Então, tome cuidado, há pessoas que idolatram. Diga assim comigo: pessoas que se acham maiores que Deus. Tem gente por aí que acha que é maior que Deus. Tem mais seguidores, né? Sim. Ele tem muitos likes, ele é o cara. Então a gente vive um evangelho que ele está indo numa direção confusa, onde chega ao cúmulo de o homem definir, decidir, manipular a vida das pessoas. Tome cuidado com isso. Pode ser um homem de Deus, mas é um homem. Então quando você idolatra uma pessoa, isso é perigoso. Você está tirando Deus e colocando essa pessoa no lugar de Deus. Há pessoas que seguem Jesus e não amadurecem. Por quê? Não querem seguir na condição de Jesus. Lembra que Jesus deu a palavra? Lembra que a ferramenta que Ele me dá é a palavra? E quando a pessoa é imatura, pega para mim ali, tem a ferramenta dentro aí da minha bolsa. Pega ali, Claudimir, você que é mais novo. Olha aqui, ó, quando você é imaturo, daqui, essa é a ferramenta. O irmão não me cumprimentou. Ai, Jesus. Eu fui no culto, Jesus, o pastor nem me olhou. Eu fui no culto, Jesus, mas não me senti bem. Eu fui no culto, Jesus, não gostei do ar-condicionado. Estava no 22, eu quero no 19. Eu não gostei da cara do pastor. É maduro? É imaturo? Toma uma mamadeira, leitinho para você. Você não aguenta comida sólida. Quem toma leite é fraco na fé. Há um tempo que você tem que soltar sua mamadeira, meu irmão. Isso aqui tem sido a muleta de muita gente, dizendo: eu não amadureço. Aí Jesus dizendo: solta essa mamadeira. Não, eu vou aprender um pouquinho mais. Meu tite. Em vez de soltar a imaturidade,
está na mamadeira. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: vocês são imaturos, eu queria dar comida sólida. Diga assim: o que eu como determina quem eu sou. Comendo comida sólida, a palavra, eu terei uma fé sólida, uma coragem, um caráter sólido. Há uma geração líquida, não aguenta nada. E aí Jesus diz: vamos soltar a mamadeira. Ai, não consigo. Aí a pessoa vive num processo de nunca ser maduro o suficiente. E há igrejas que só dão mamadeira. Você começou a reclamar um pouquinho, ai, madeira para você. Você está precisando de uma madeira, porque você talvez está dizendo: eu sou vítima. Jesus, olha como eu sou pobre, coitado, olha a minha luta. Jesus está dizendo: pega a palavra. Não há nada que a palavra não possa mudar. Não há realidade que a palavra não transforme. Há uma transformação. E há uma igreja que diz assim, ó: o dia que amadurecer, vai poder fazer alguma coisa. Sabe aonde as pessoas amadurecem? Na igreja. Servindo, ministrando. Quanto mais ministram, mais amadurecem. E ministrar não é subir aqui. Ministrar é ter uma vida de servir lá fora. Aí Jesus vai tirar a mamadeira. E a pessoa vai entender uma coisa: acabou o tempo da imaturidade. Quando era menino pensava como menino, fazia coisas de menino. Mas acabaram-se esses tempos. Eu preciso crescer. Eu profetizo que você comece a amadurecer. Lidar com as coisas da sua vida com maturidade. Lidar com o casamento com maturidade. Tem gente que por uma discussão acabou tudo. Vou para a casa da minha mãe. Esqueci, minha mãe não está aqui. Vou morar fora. A pessoa começa uma crise, porque não é discípulo. Discípulo tem casca grossa, tem pele mais firme. Ele aguenta as pancadas da vida. Ele diz: é só mais uma luta, eu vou continuar seguindo Jesus. Lucas 5 verso 11, pode botar lá os fardos. Lucas 5 verso 11, olha bem, leia comigo aí, já estamos terminando. Lucas 5 verso 11. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram. Oi? Fala para mim, deixaram algumas coisas. Algumas coisas. Pastor, eu quero seguir Jesus sem me ajustar. Seguir Jesus exige ajustes de caráter, de visão. Quem segue Jesus sem se ajustar, acha difícil. Olha para cá. Quem segue Jesus sem se ajustar, vai achar fácil? Já viu gente assim? Aí eu comecei para a igreja, começou a dar tudo errado. Mas que vim para a igreja dar azar. Já estava tudo errado. Só que a pessoa estava vivendo no errado e não via. Tem gente vivendo na bagunça e não vê. Comecei para a igreja, fiquei até ruim. Ai, mal-estar. Comecei para a igreja, não sei minhas finanças. Irmão, seja uma pessoa que lida com maturidade com essas coisas. Ser igreja é tomar uma decisão. E deixando, talvez tenha um amigo que você vai ter que deixar. Talvez tenha algum hábito que você vai ter que deixar. Ser discípulo também é viver ou assumir os hábitos de Jesus. Aí eu quero seguir Jesus sem me ajustar. Eu precisava perdoar, mas não vou perdoar. Eu precisava deixar esse vício, mas não vou deixar. Eu vou seguindo Jesus. Aí vem cá. Agora eu sou Jesus, chegou a minha vez de ser Jesus. Aí chegou-se discípulo. Quer ser discípulo, mas está levando muita coisa. Olha, chegou na igreja, amém? Olha cá, chegou na igreja. Bem-vindo à igreja, irmão, seja bem-vindo. Pode sentar, aqui é tudo crente 3S. Salvo, satisfeito, sentado. Pode sentar, fica aí, fica tranquilo, a gente vai dar leite para você. Cadê a mamadeira? Levar. Aqui é tudo tranquilo aqui, fica aí, fica tranquilo, né? Cheio de fardo, sim ou não? Nós chegamos assim. Discipulado é deixar os pesos. Diga assim: discipulado é deixar
os pesos. Por que você está carregando fardos e pesos? Porque você não entendeu o poder de ser um discípulo. Muitos desses fardos aqui podem ter vindo da religião. Igreja religiosa deixou um fardo. Então esse irmão vem de uma igreja religiosa, e para ele o pastor é um cara que diz assim: oh, aleluia. Cadê o terno? Cadê a gravata? Cadê o sapato 5 cor? Eu estou bem, pastor mesmo. Esse irmão está carregando fardos da religiosidade. Aí ele vai para uma igreja de avivamento como a nossa, as pessoas caem, ele fica todo. As pessoas dançam, misericórdia. E esses fardos estão sobre ele. Agora, quando ele se depara com o verdadeiro discípulo, vem cá, Vladimir. Aí ele está seguindo Jesus, mas ninguém ensinou ele que tem que deixar. Fala para mim, deixar? Você precisa entender, há um poder em seguir Jesus, mas o poder também está em saber o que tem que ser deixado. E aí ele está seguindo Jesus, eu sou Jesus, mas graças a Deus tem alguém entre nós, um discipulador maduro, e esse é bem maduro, quase 150 anos, caráter, é homem de Deus. Por quê? Está casado há quantos anos? 32. É homem de Deus, casado há 32 anos, meu Deus. Filhos, mulher, problema. Muitos. Discípulo maduro. Ele está olhando para Jesus e ajudando o discípulo. Começa a tirar os fardos desse discípulo. E Jesus está indo. Jesus está dizendo: vamos lá, ele tem que caminhar mais leve. E aí esse discipulador vai tirando os fardos. Diga assim comigo: removendo os fardos. E aí começa a tirar os fardos. E Jesus dizendo: estamos chegando perto do seu futuro, está chegando perto do seu destino, está chegando perto do seu rompimento. E até ele chegar lá, ele é ajudado. E vai deixando os fardos: o fardo da família, o fardo da orfandade, o fardo da religiosidade, o fardo do medo, o fardo da decepção, o fardo da desobediência. Ele não conseguia perdoar, mas agora aprendeu a perdoar. Ele não conseguia amar, e agora aprendeu a amar. E os fardos são removidos para que ele se torne livre. Discipulado faz pessoas livres. E agora ele pode pular, agora ele pode dançar, agora ele pode viver livre com Jesus. E ele que ajudou a tirar os fardos do outro, quem é que tira os fardos dele? Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Discípulo não fica pesado, discípulo está leve. Então o coitado do discípulo serviu, trabalhou e pagou um preço. Jesus disse: o teu fardo eu levo. Vai discipular, tira o fardo das pessoas, para de colocar atrapalho na vida das pessoas, para de levar peso para a vida das pessoas. Nós temos um chamado: tirar, remover os pesos. Eu vou profetizar sobre você, que você possa ser aquele que remove os fardos, que você possa ser aquele que remove o peso das pessoas. Nós estamos aqui para profetizar. Há um tempo onde você vai viver leve, sem nenhum fardo religioso, sem nenhum fardo do medo. Há discípulos aqui que estão dispostos a tirar os teus fardos. Há igrejas que botam fardos pesados. Ele, porque tirou o fardo daquele irmão, pode dizer: e eu agora? Jesus, se você é um discípulo que ao invés de tirar o fardo, está colocando fardo nas pessoas, tome cuidado. Há pessoas que vão para a igreja e ficam mais pesadas. Há ambientes pesados de condenação, de crítica. Pessoas entram no ambiente religioso, se sentem criticadas, ofendidas. Torne o evangelho acessível. Às vezes não é o conteúdo, é a abordagem. Imagina o discípulo com maturidade querendo alcançar um outro discípulo, mas ele vem de uma linguagem talvez diferente. E aí eu vou querer pregar para ele como prego para todo mundo. Diga assim: a abordagem. Cuidado você que vai levar a verdade, irmão. O evangelho é uma verdade poderosa, mas a verdade, quando não é entendida, ela não gera nada. A verdade tem que ser entendida. Aí eu quero
olhar para alguém e dizer assim: eu sei como falar com essa pessoa. Calma. Tem públicos que você vai tocar, tem públicos que o outro vai tocar. Tem um certo tipo de pessoa que a abordagem tem que ser diferente. Talvez ele fala um cara, mano, e você diz: sangue de Jesus tem poder. Demônio? Não, é só alguém. Pô, tô crendo em Cristo, tô bom. Há modelos. Agora a abordagem tem que mudar. O conteúdo é a palavra, mas a abordagem tem que mudar. Às vezes não é o fundamento que está errado, às vezes é a abordagem. Se a verdade não é entendida aqui nessa casa, ela tem um problema. A verdade tem que ser entendida. Diga assim comigo: dar acesso. E aí a palavra, obrigado gente, você foi um belo Jesus, você foi um belo discipulador. Hebreus capítulo de número 10, verso 25. Não deixem de congregar e vivam ademoestar. Essa palavra ali, ela vai falar algo muito simples. Eu sou igreja aqui hoje, amém, mas amanhã, na segunda-feira, eu continuo sendo igreja. Diga assim: uma igreja que se estende além das quatro paredes. Não é o seu comportamento aqui, é o seu comportamento lá fora. Não é o que você está dizendo aqui dentro, é o que você vai dizer amanhã. Nosso time pode subir. Admoestar. Bota esse texto para nós. Hebreus 10, verso 25. Vamos terminar aqui. Pastor, eu quero me sentir livre, então começa a libertar alguém. Pastor, eu quero tirar esses fardos. Começa a tirar os fardos de alguém. Olha lá: não abandoneis a prática de vos reunir ou congregar, como é de costume de alguns, mas pelo contrário, aqui não tem essa versão, deve ter essa versão aí: admoestar. Não é só animar. Diga assim comigo: uma igreja que vai além do culto. Você é capaz de achar que quando o culto acabar você não é mais igreja. Admoestar aqui é confrontar em amor, é estar com maturidade numa mesa aonde Jesus está presente, e agora nós estamos aprendendo juntos. Admoestar aqui é instruir. Quem te instrui? Quem te ensina? Admoestar aqui é corrigir. Já foi corrigido. Um dia eu e a pastora Raquel sendo discipulados pelo nosso pastor, e eu fui falar uma coisa que eu achava que eu estava certo. Ele disse: você está errado. O senhor está do lado de quem aqui? Ele disse: você está errado. E eu fui querer insistir. Não, né? Bom argumentador. Ele olhou bem assim para mim: você está errado. Sabe por quê? Um verdadeiro discipulado nos faz ver coisas que a gente não vê sozinho. Mas não só apontar o erro, ele me apontou que estava errado e disse: tem que mudar isso. No discipulado você aproxima seu coração de alguém maduro, mas não é alguém que vai tentar fazer de você um modelo ou uma cópia daquela pessoa. Não, não, não. É alguém que está seguindo a Cristo e vai dizer: siga a Cristo e leve outros a seguir a Cristo. Nós temos uma infinidade de pessoas vindo à igreja, mas se essas pessoas que se converteram não se tornarem discípulos, essas pessoas podem se perder no caminho. No caminho tem batalhas, no caminho, eu estou há mais de 20 anos no ministério e eu já trilhei esse caminho. Tem batalhas, sofrimento, tem lutas, tem tristezas. E quando você segue Jesus, você supera todas essas coisas. Diga assim: seguir Jesus é superar todas essas coisas. Lembra que Ele deu toda a autoridade? Então se você se vê em algum momento desafiador, lembre-se, você tem a autoridade. A autoridade ampliada. Uma autoridade que ela não é um nível natural, é uma autoridade espiritual. E essa vida de discípulo, diga assim comigo: discípulo vive uma disciplina. Viver uma disciplina diária
Eu quero parecer com Jesus. A pessoa começa a caminhar na direção da maturidade. Eu quero me parecer cada dia mais com Jesus. Eu quero ter o caráter transformado. Você percebe que tem pessoas que escutam, mas não são transformadas, porque a transformação é de dentro para fora. Começa a partir do coração. E talvez você venha de um lugar que você foi ofendido e você não entrega seu coração. Eu não consigo confiar. E de repente você está num ambiente recebendo alguém que está levando Jesus para você, e você não foi transformado, porque você ainda não está confiando o seu coração. Confie seu coração. E aí você vai ver que a vida do discípulo, a palavra discípulo e a palavra disciplina tem a mesma raiz. A palavra discípulo e disciplina é a mesma palavra. Uma vida disciplinada é uma vida descomplicada. Eu vim dizer para você, descomplica a sua vida. Discípulo tem uma vida descomplicada. Não fica remoendo mágoa, guardando sentimentos errados. Não. Seguindo Jesus, eu aprendi a perdoar. Eu aprendi que vai ter decepções, vai ter traições, vai ter ofensa, mas um verdadeiro discípulo não para em nenhuma ofensa. Um verdadeiro discípulo não acha que é difícil obedecer. Um verdadeiro discípulo não vive uma vida de pecado. Seguir Jesus é viver em santidade. Diga para a pessoa do seu lado, descomplica a sua vida. Fala para ela aí. Pastor, minha vida está complicada. Se torna um discípulo e você vai ter uma vida descomplicada. Casamento complicado, vida financeira complicada. Descomplique a sua vida. E aí vem essa linda promessa, tão maravilhosa. Eu estou convosco. Olha a promessa de Deus para os discípulos. Ele está com todo mundo? Ele está com quem? Com quem está na missão. Ele está com os discípulos. E essa é uma palavra para quem é discípulo. Eu estou com você todos os dias. No dia pior, no dia mais difícil, no dia de luta, no dia de dor, no dia da batalha, no dia da celebração, no dia do choro, no dia do pranto, no dia da pressão, no dia do diagnóstico terrível, no dia que faltou, no dia que sobrou. Há uma promessa para aqueles que são discípulos. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso é maravilhoso. Perceba, os discípulos estão ligados ao fim dos tempos. E nós estamos olhando para um cenário que está cada vez mais próximo do fim dos tempos. Já chegamos no tempo do fim. E você é o quê? Só um frequentador de igreja ou um discípulo? Ou você é alguém ainda pedindo a mamadeira? Ele está dizendo, pega a palavra. Não, ainda não estou pronto. Mais um treinamento, mais um culto. Mas não, começa agora. Eu estou convosco até. Ele está com alguém que está seguindo Jesus? Não. Ele está com alguém que está levando pessoas a seguir Jesus. Quem que você vai ajudar a seguir Jesus? Quantas pessoas esse ano você vai levar até Jesus? Nós somos uma igreja que vive o evangelismo. Nós não fazemos uma programação evangelística. Cada culto nos domingos ou numa sexta-feira é um grande treinamento de discipulado. Aqui você não precisa sentar pessoalmente com o pastor. Aqui você é discipulado pela palavra do Espírito Santo. Simples. Nós precisamos entender e encarar nossa missão. Pastor, eu não sabia que eu deveria pregar. Não é um pedido, é um mandamento. Ide e fazei discípulos. De alguns lugares? De todas as nações. Esse aqui é o serviço apostólico. Romper barreiras. Uma igreja que não tem uma missão está presa aos seus limites geográficos. E essa igreja, graças a Deus, já chegou em lugares distantes, outros países, outras cidades, outros estados. Então eu vim dizer para você, essa é uma igreja enviadora. A esfera apostólica, aonde a tua autoridade flui.
Se você é um profissional, independente da área que você esteja, que daquele lugar você possa emanar o Evangelho, que daquele lugar as pessoas possam ver, e que não tenha dúvida, você é um discípulo de Jesus. Fique em pé nesta noite. Esta palavra é para cada um de nós. Eu queria que você